Shalom, shalom, que a graça e a paz do eterno Deus de Israel esteja em nossas vidas. E eu queria trazer uma pequena curiosidade para você, de muitas que você vai aprender interpretando a Bíblia. No livro de Salmos, no Salmo 23, o verso 5, diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Esse texto foi escrito pelo salmista Davi e ele se baseou em uma das culturas de Israel sobre ungir a cabeça com óleo. Queridos, esse texto é interessante que há uma cultura ainda em Israel sobre ungir a cabeça das ovelhas com óleo, porque ele diz, o salmista diz, o Senhor é meu pastor. Então ele vai pela cultura de Israel e tenta mencionar o que o pastor faz ao ungir a cabeça da ovelha com óleo. Naquele período era costume os pastores fazer esse ritual de unção com óleo de azeite na cabeça das ovelhas, porque algumas ovelhas elas recebiam, na verdade, algumas ovelhas estavam lá no pasto e as moscas, elas queriam, na verdade, ali colocar ovos, né? As moscas iam em direção às ovelhas e ia nas orelhas, no ouvido, no nariz, e ficava incomodando as ovelhas. E elas iam com o intuito de colocar seus ovos, e aqueles ovos ali iriam implodir e virar aqueles bernes, as larvas de mosca. E aqueles bernes, aquelas larvas, iriam começar a comer a carne, a se alimentar da carne da ovelha. Então a ovelha ficava aflita quando a larva começava a comer a carne, e elas iam em direção às pedras e ficavam batendo constantemente a cabeça na pedra e não se alimentava mais, porque a aflição era muito grande das larvas estar comendo sua carne, entrando no seu cérebro, e elas batiam com muita força e não podiam mais beber água, não queriam mais beber água, não queriam mais se alimentar do pasto, porque aquilo irritava demais. Tinha ovelhas que chegavam até a óbito por causa dessa situação. Então, como evitar a morte da ovelha? O pastor, ele pegava o azeite e derramava, embebecia, transbordava, né, sobre a cabeça da ovelha, para que aquele azeite ali não deixasse as moscas posarem. Então, a ovelha, ela ficava grata ao pastor por aquele tipo de proteção. A ovelha não ia ser mais incomodada pelas moscas, ela podia comer o pasto à vontade, ela podia beber à vontade, ela podia caminhar à vontade, que não ia ficar perturbada com as moscas e nem tampouco com as larvas que iriam se colocar em sua cabeça. Então, era para evitar um confronto maior. O pastor fazia isso para salvar a vida e preservar a ovelha. Esse texto fala muito sobre isso, sobre que o pastor é aquele que ele cuida de que nada entre na cabeça da sua ovelha. Ele unge com óleo, trazendo a proteção para ela, para que ela possa se alimentar com cuidado, para que ela não pare de comer o seu pasto sadio, ela não pare de se alimentar e ela não fique se espancando, ela não fique se debatendo, ela possa ficar tranquila e sossegada. Shalom, shalom e até a próxima.